Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade feliz que o Senhor nos concede. Amém? Vamos aí começar a trazer uma mensagem, mais uma mensagem da parte de Deus, oferecida aí pelo seu canal Veredas Antigas. Amém? Vai vendo aí. Deixe que você chegue num culto e passe. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E correrão de uma banda para outra, de um lado para o outro. Aquele filho, ele sem cama, sem comida, meu corpo de fora. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Eu espero que essa paz que excede todo o entendimento, ela esteja no coração de cada um de vocês, fazendo parte da vida de cada um de vocês. Amém? Como já falei, nós não estamos podendo nos encontrar mais na live, né, que era muito bom aquele nosso encontro na sexta-feira. Nós não temos como fazer isso aqui no Pará, mas para não perder o contato, eu estou sempre botando mensagem lá, aqui no canal Veredas Antigas, e compartilhando no Facebook aí para vocês ficarem se alimentando daquilo que Deus tem nos dado. Amém, meus irmãos? Então, eu louvo a Deus por tudo, por cada um de vocês. Quero saudá-los, né, com a paz do Senhor, e dizer que estou com muita saudade de cada um de vocês, entendeu? Espero que a gente venha se encontrar. Eu não sei o que é que Deus quer de mim, né, daqui para frente. Eu dormi em Pernambuco e acordei no Pará. Então, não sei o que é que Deus quer de mim daqui para frente. Por isso que eu não vou prometer quando vai começar, quando vai voltar as lives, porque nem eu mesmo sei o que é que Deus quer de mim. Ele me trouxe para cá, não sei como e quando Ele vai levar de volta e se vai levar de volta. Amém? Quero, meus irmãos, aproveitar a oportunidade e pedir aos irmãos orações, irmãos, pela nossa irmã Miqueline. Amém? Aí ela é de Pernambuco, faz parte aí na área 8, do setor 2 de São Lourenço da Mata. É uma menina de bom exemplo, de bom caráter, está passando pelo estreito e necessita da oração dos santos. Então, quando os irmãos forem orar, apresentem a nossa irmã Miqueline em oração. Estamos aqui orando, nós não estamos podendo ajudar muito, porque estamos distantes. Estamos a dormir 400 quilômetros de lá, mas daqui estamos intercedendo a Deus pela vida daquela jovem. Amém? Meus irmãos, estamos nos aproximando aí do Natal, né? Já estamos no mês de dezembro e eu queria daqui para lá, toda semana, trazer alguns pequenos vídeos falando a respeito do Natal, do seu significado, né? Porque muitas pessoas comemoram o Natal e não sabem nem o que estão comemorando. Mas a gente vai tentar aqui, com a pouca sabedoria que eu tenho, entendimento que nós temos, compartilhar um com o outro aí, aprender um com o outro aí do que é o verdadeiro Natal. Meus irmãos, no capítulo 7 e o verso 14 do profeta messiânico, o profeta maior, Isaías, o profeta mais messiânico da história bíblica. Quando eu falo mais messiânico, é porque é o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Cristo. Por isso que a gente usa essa expressão messiânico, né? Que ele profetizou a respeito do Messias. Então, Isaías, ele foi de longe o que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. No capítulo 7, verso 14, ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Essa é uma das profecias que esse profeta Isaías ele trouxe a respeito do Salvador, a respeito da vinda de Jesus Cristo, não é? Ele diz aqui que e uma virgem, portanto, lhe vos dará um sinal, e uma virgem conceberá, né? Conceberá e é engravidar, né? Uma virgem engravidará e dará à luz um filho,
e o seu nome será Emanuel. Esse nome Emanuel aí, ele vem no original, e a Septuaginta, ela nos passa Emanuel como Deus conosco, né? Isso aí fazendo a alusão ao tabernáculo que foi construído lá no deserto, ali na península do Sinai, nas cercanias do Monte Sinai, quando Deus ele orienta Moisés a pegar, a arrecadar joias e tecidos, coisas de valores, de bastante valores do povo ali, para joias, pedras raras, os presentes que as pessoas tinham trazido do Egito, para confeccionar ali um templo, né? Porque a Bíblia diz, se você prestar atenção lá no capítulo 25 do Êxodo e o verso 8, a Bíblia diz que o interesse de Deus, ele explica a Moisés, que o interesse dele em confeccionar um tabernáculo, ou seja, um templo portátil, uma congregação portátil, era porque o interesse de Deus era estar no meio do povo. Entendeu? Deus queria estar em comunhão com o povo. O Deus que tirou o povo da escravidão, ele queria estar com o povo, mas não tinha uma casa para Deus. Deus seguia o povo, né? Deus seguia, Deus sustentava o povo, né? A Bíblia diz que aonde o povo acampava, sempre tinha uma pedra ali que Moisés tocava na pedra, e a pedra ali vertia água e alimentava, saciava a sede daquele povo. Ou seja, a presença de Deus foi sempre presente no meio do povo. Mas Deus não tinha uma casa, Jesus não tinha uma casa na visão daquele povo. Então, Deus agora bota no coração de Moisés para que haja aí esse ajuntamento do povo, essa contribuição do povo para construir um templo que seria portátil, que se deu o nome aí de tabernáculo, né? Um templo que, quando eles acampavam, claro que o Sinai foi o tempo que eles mais passaram acampados, eles passaram um ano ali na península do Sinai, né, na cercania do Monte Sinai, e lá foi o tempo que nos 40 anos foi o tempo que o tabernáculo mais ficou armado. E esse trabalho aí era da tribo de Levi, dos levitas, de tanto transportar, desmontar e cuidar. Isso aí era uma obrigação aí da tribo de Levi, dos levitas. Deus deu essa função a eles aí. E esse tabernáculo aí, irmão, ele nos leva a Cristo, não é? A gente, nessas mensagens, querendo Deus daqui pro final do ano, daqui para Natal, a gente vai trazer alguns vídeos curtos, né? Para não cansar muitos irmãos, mas sempre trazendo aí uma lição a respeito do que é o verdadeiro Natal, não é? Porque a Bíblia, o versículo que eu li aqui, que foi profetizado por Isaías 700 anos antes de Maria conceber ou de Jesus nascer, o profeta já profetizava dizendo que Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. E esse Emanuel aí é fazendo alusão justamente ao templo, ao tabernáculo, né? Onde lá no capítulo 25 do Êxodo, verso 8, ele diz que queria que confeccionasse aquele templo porque ele queria estar no meio do povo. Ele queria que o povo cultuasse a ele, ele queria que o povo adorasse a ele. A gente vai entender aí, no passar desses dias aí, o tipo de adoração, como se comportavam as tribos, o povo, se o povo podia entrar dentro do tabernáculo ou não. Então, irmãos, o mistério e a simbologia daquele tabernáculo já começava desde as entradas. A história diz que o tabernáculo completo, ele tinha 3 entradas, né? Tinha o primeiro portão, que dava acesso aos átrios, né? Aos corredores ali, aquela área ali onde ficava o lugar do sacrifício e o lugar do holocausto, e a pira, né? Aquela bacia ali de bronze, que o sacerdote se purificava, se lavava para oferecer os sacrifícios. E a primeira entrada daria a esses 2 utensílios, né, que já faz parte da mobília do tabernáculo, daquela edificação. E depois tinha outra porta que se chegava ao lugar santo,
não é? Ali tinha outros utensílios, ali tinha o candelabro, né? Tinha a mesa da proposição, né? Onde se botava ali os 12 pães, né? Onde se trocava, todo mês se trocava ali aqueles pães. E tinha o outro compartimento que se chamava o lugar santo dos santos, que era onde só quem poderia entrar era o sumo sacerdote para oferecer sacrifício pelo povo. Ou seja, o povo passava todo o ano pecando, e uma vez por ano o povo levava 3 animais ali, sem defeitos, sem mancha, sem mácula, representando o cordeiro que viria, que era Cristo, o prometido, desde o capítulo 3 e o verso 15 do Gênesis, quando o homem caiu lá. Deus promete aquele casal, consola aquele casal, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então a Bíblia toda vem profetizando a respeito da vinda de esse que era o Salvador do mundo, o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo. Então eles iam ali, ofereciam aquele sacrifício, e o sangue que era tirado daqueles animais, antes deles serem queimados ali no altar do holocausto, antes da carne dos animais serem queimadas, a gordura aí eles tiravam aquele sangue, e aquele sangue, o sumo sacerdote, que era o único que poderia entrar dentro do lugar santo ou santíssimo, o lugar santo dos santos, e ele aspergia aquele sangue em cima do propiciatório. E o que era o propiciatório? O propiciatório era o nome que se dava à tampa da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela significava, ela representava, ou representa, a presença de Deus, né? Ela representava, na época, a presença de Deus. Então, aquela arca ficava lá, e aquele sumo sacerdote, ele ia oferecer aquele sangue em sacrifício, em expiação, pelo pecado daquelas pessoas que ofereceram aqueles animais, ou seja, que pecaram todo o ano. E a Bíblia diz que dentro daquele cubículo ali acontecia um fenômeno espiritual, um hecatombe espiritual, que se dava o nome de Shekhinah, não é? Que era o êxtase da presença do Espírito Santo de Deus. Quando o sumo sacerdote aspergia aquele sangue na arca, diz a história que o Espírito Santo aparecia ali em forma de fumaça, e alguns arriscam dizer que uma pequena luz vermelha começava a fazer um movimento lá dentro, como se fosse uma espécie de show pirotécnico. Era um hecatombe espiritual, era o êxtase da espiritualidade, era o acontecimento. Por isso que só um homem poderia entrar ali para oferecer sacrifício, e para ele oferecer sacrifício para o povo, ele tinha que passar dias e dias se preparando, não é? Se autoavaliando, para que ele tivesse condição de entrar lá, porque diz a história que ele poderia ser fulminado se ele entrasse em pecado naquele lugar que era chamado Santo dos Santos. Amém, irmãos? Então, o povo ficava fora, e quando aquele homem ali, ele recebia a presença do Espírito Santo, ele se alegrava em espírito, e o povo lá fora notava aquele alvoroço diferente e começava a comemorar lá fora, sabendo que Deus tinha perdoado os seus pecados, né? Então, o tabernáculo, irmão, é uma das maiores simbologias de Cristo, né? Que porque Cristo, ele veio como um cordeiro vivo, o cordeiro imaculado, né? A Bíblia diz que ele se deu no lugar, se deu em sacrifício no lugar do cordeiro, para que não houvesse mais sacrifício. Ou seja, hoje nós não vivemos mais sobre a lei. Nós não dependemos mais da lei, a gente não precisa mais sacrificar. O nosso sacrifício hoje tem que ser racional, o nosso sacrifício hoje tem que ser vivo. Nós mesmos aqui temos que oferecer nosso sacrifício, nos sacrificar sem precisar de animais, porque a Bíblia diz que Deus não queria mais sacrifício, mas sim misericórdia. Então, irmãos, a gente vai aí durante toda essa semana, até o Natal, trazer alguns vídeos aí, e aprendendo um com o outro,
para saber o que é o verdadeiro Natal. Porque as pessoas hoje, muitas pessoas hoje, veem o Natal como mais uma festa, né, que vai aquecer o comércio, né, que vai movimentar o capital do estado, da cidade, do seu bairro, ou até do país e do mundo, né, porque quase todo mundo comemora o nascimento de Cristo aí nesse dia 25, né? Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo a data em que Cristo nasceu. Mas como estipularam essa data, até os cristãos, nós como cristãos, também comemoramos aí essa data, porque não foi um simples nascimento, foi um nascimento do Salvador do mundo, foi aquele que se sacrificou, que deu a vida pelas nossas vidas. Então, que nós possamos aí meditar, a gente vai aprender aqui, querendo Deus, nessas semanas, que cada cortina daquele tabernáculo móvel, portátil, daquele templo, tinha um significado, e o seu significado levava a Cristo. As portas, como eu já falei, as entradas levava a Cristo. A gente vê que os utensílios, todos a mobília, cada utensílio, cada mobília daquele templo, daquele tabernáculo, ele era um simbolismo de Cristo, ele levava para Cristo, né? Ele representava Cristo, né? Eu quero já começar dizendo a vocês que a história diz que as 3 portas que tinha naquele tabernáculo, a primeira porta significava caminho, né? A segunda porta que entrava dos atos por lugar santo se chamava verdade, e a terceira entrada que entrava no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, se chamava vida. Então, por isso que no capítulo 14, o verso 6 do Evangelho de João, Jesus Cristo ali, ele é claro, quando ele diz, o evangelista é claro, que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Então a gente já vê que desde as portas, ou seja, as entradas, já falava de Jesus. Primeiro portão, caminho, a segunda entrada verdade, e o terceiro devolvia a vida. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá fora estavam mortos em pecados, mas uma vez que o sumo sacerdote, ele entrava lá e aspergia aquele sangue, e ele recebia ali o Shekhinah de Deus, o perdão de Deus, então aquele povo ali tinha seus pecados perdoados através daquele sacrifício. Por isso que o último cubículo, onde só entrava o sumo sacerdote, ele leva o nome de vida, né? Primeira entrada, caminho. Segundo, verdade, vida. Eu sou o caminho que leva à verdade, e a verdade que leva à vida. Amém? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e os irmãos aí vão orando por mim, para que a gente possa aí, no decorrer desses dias, a gente possa aprender um com o outro a respeito dos utensílios. Hoje nós falamos aí das portas, do simbolismo das portas e das entradas, e no futuro aí, nas futuras semanas, querendo Deus, que eu não sei o que é que Deus quer de mim hoje, nem do que quer de hoje para amanhã, mas querendo Deus, nós vamos estar aí compartilhando aí da palavra de Deus e nos alimentando aí da sua palavra, da presença do Espírito Santo de Deus, aprendendo o que é o verdadeiro Natal. Amém? Que Deus ajude vocês, que Deus abençoe, e como eu já pedi no começo, repito aqui, peço oração pela irmã Micheline, apresentem a Deus. Sei que tem muitos crentes ainda que ainda buscam a Deus de madrugada, não é? E mesmo se não tiver com forças para fazer isso, estamos no meio de uma pandemia, ficamos afastados dos nossos quartéis, das nossas congregações, né? Somos soldados de Cristo, precisamos dos nossos quartéis, mas se mesmo que você não tenha força para isso, esteja sem força, mas se esforce e apresente nas suas orações a nossa irmã, para que Deus possa fazer a sua vontade na sua vida, porque a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. É claro que muitas vezes a vontade de Deus nos traz choro,
nos traz dores, nos traz luto, mas a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Ô irmão, e se fosse o Senhor, era melhor para mim? Eu digo com toda sinceridade. Mas a gente ora para que Deus possa fazer a sua vontade. Amém? Mas não esqueça de apresentar em oração a nossa irmã. Amém? Então que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. E semana que vem a gente se encontra aí com mais uma mensagem da Palavra de Deus falando a respeito do nascimento de Cristo, a respeito do Natal. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.